Amém. Vamos estar orando a Deus, né? Pedir para o Lucas estar fazendo oração, então, Lucas? Quer deixar porque mais para a formatura? Então, hoje o pastor ora, então. Pai, em nome de Jesus, Pai, estamos aqui mais uma vez reunidos em Teu nome, Pai, para continuar estudando, aprendendo, meditando, refletindo na Tua palavra, Pai. Nós pedimos que Teu Espírito Santo, Pai, possa estar nos conduzindo a todo instante, a todo momento, Pai, que realmente seja um tempo de edificação para todos nós. É a nossa oração em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Então, amados, ficou para hoje, então, na continuidade, a gente estudar sobre o batismo no Espírito Santo. O batismo no Espírito Santo, todos aqui fizeram encontro com Deus, né? Então, o batismo no Espírito Santo é uma ministração que ela não é inédita para vocês, né? Nos nossos encontros com Deus, a gente tem uma ministração específica sobre o batismo no Espírito Santo. Agora, como a gente aqui está estudando os fundamentos da fé, esse assunto não pode ficar de fora, né? E até interessante, importante a gente estar recapitulando, porque até dependendo de quem foi a pessoa que ministrou no encontro com Deus de vocês, pode acontecer, né, de alguém, conforme a pessoa, a origem dela, de onde ela veio, ela pode até transmitir essa informação com alguns errinhos doutrinários, vamos dizer assim, né? E aqui a gente vai esclarecer tudo para não ficar dúvidas, né? Porque é um assunto que algumas denominações ensinam, na minha maneira de ver, um pouquinho diferente do que seria o correto, né? Então a gente vai tirar todas essas dúvidas aqui hoje, se assim Deus permitir, né? Então, batismo no Espírito Santo, né? Eu trouxe aqui o material que a gente usa aqui, o resumo que eu uso no encontro com Deus também, e a gente vai continuar aqui pela apostila, né? Mas depois eu vou estar acrescentando algumas coisas a mais. Atos 1, do 4, 5 e 8, né? Estando Jesus com eles, determinou-lhes que não ausentassem de Jerusalém, mas que esperassem a promessa do Pai, que disse ele: e de mim ouvistes. Porque na verdade João batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo não muito depois nestes dias. Mas recebereis o poder do Espírito Santo, que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunhas tanto em Jerusalém como em toda a Judéia, até os confins da terra. Atos 1, 4, 5 e 8. E depois Atos 2, do 1 ao 4 e do 14 ao 21, diz, né? E cumprindo-se o dia de Pentecostes, estavam todos concordemente no mesmo lugar, e de repente veio do céu um som, como de um vento veemente, impetuoso, e encheu toda a casa em que estavam assentados. E foram vistas por eles línguas repartidas como de fogo, as quais pousaram sobre cada um deles. E todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar noutras línguas, conforme o Espírito Santo lhe concedia que falassem. Pedro, porém, pondo-se em pé com os 11, levantou a sua voz e disse-lhes: homens judeus e todos os que habitais em Jerusalém, seja-vos isto notório e escutai as minhas palavras. Estes homens não estão embriagados como vocês pensam, né? Sendo a 3ª hora do dia. Mas isto é o que foi dito pelo profeta Joel. Nos últimos dias acontecerá, diz Deus, que do meu espírito derramarei sobre toda a carne, e os vossos filhos e as vossas filhas profetizarão, os vossos jovens terão visões, e os vossos velhos terão sonhos. E também do meu espírito derramarei sobre os meus servos e as minhas servas naqueles dias, e profetizarão. E farei aparecer prodígios em cima no céu e sinais embaixo na terra, sangue, fogo e vapor de fumo. O sol se converterá em trevas e a lua em sangue,
antes de chegar o grande e glorioso dia do Senhor. E acontecerá que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Amém? Então já quero começar já desde o início dizendo que há uma diferençazinha de expressão quando você pronuncia batismo com o Espírito Santo e aqui o tema batismo no Espírito Santo. Então, um detalhezinho, batismo com e batismo no. Né? Eu ouvi uma explicação de todas que eu já ouvi, para mim foi a melhor de todas, uma explicação do pastor Marco Feliciano, há muito tempo atrás, ele explicando o batismo com o Espírito Santo, isso acontece no momento da fé. Né? Aqui, quando a Bíblia diz que em Atos dos Apóstolos, no capítulo 1, que João tinha batizado com água, mas eles seriam batizados com o Espírito Santo. Né? A gente leu aqui. O que significa isso? Significa que eles iam receber o Espírito Santo. Simples assim. Né? Até então, o Espírito Santo não estava sobre todo mundo. Né? No Antigo Testamento, o Espírito Santo ele vinha sobre algumas pessoas, né? Escolhidas por Deus. E com a morte e ressurreição de Jesus, Jesus ressuscitou e fez uma promessa. Vocês esperam em Jerusalém que esse mesmo Espírito que está sobre mim, que estava sobre Jesus, evidente, Jesus era cheio de Espírito Santo, né? Ele vai vir sobre vocês também, né? E a Bíblia diz em Efésios capítulo 1, aqui eu considero um texto rema, Efésios capítulo 1, versículo 13, diz, né? É também nele que vós estáis, depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, tendo nele crido, fostes selados com o Espírito Santo da promessa, o qual é o penhor da nossa herança para a retenção da propriedade de Deus em louvor da sua glória. O que a gente está lendo aqui? Que quando o povo de Éfeso, né, recebeu o evangelho e acreditou nele, o Espírito Santo vem morar neles. Então, o Espírito Santo vem morar dentro de todo aquele que crê. Quando eu confesso Jesus como meu Salvador, no momento da fé, o Espírito Santo, o que é o batismo com o Espírito Santo? O Espírito Santo mergulha, que batismo é uma palavra que está muito associado a mergulho, né? Batismo vem do grego baptizo, que significa submergir, né? Então, o que é o batismo com o Espírito Santo? O Espírito Santo ele faz um mergulho e vem morar dentro de mim, né? Então esse é o batismo, que em alguns casos existe manifestação de dons, em outros casos não, né? Mas porque no caso aqui de Atos dos Apóstolos, no dia que o Espírito Santo mergulhou nessas pessoas, uma grande parte delas, ou talvez todas elas, começaram a falar em outras línguas. Por causa desse acontecimento aqui, e tudo indica perante a Bíblia que não eram línguas estranhas, eram idiomas, conforme aquelas pessoas que estavam visitando a festa de Jerusalém, eram pessoas de várias nações, e eles começaram a falar no idioma delas, né? Engraçado, era uma ligação de uma dessas operadoras de telefonia, né? E ali marcava a cidade de onde estão ligando, o Espírito Santo. Meu Deus, que coisa louca! Que loucura, né? Que coisa louca! Mas, então, tudo indica, né, pelo que a gente estuda a Bíblia, que eles estavam falando nos idiomas daquelas pessoas que estavam visitando Jerusalém. E isso causou impacto, né? As pessoas, como é que pode essas pessoas aqui, esses galileus, né, falando a nossa língua, né? Então, o próprio Deus fez assim realmente para causar impacto, né? E o impacto foi tão grande que em pouco tempo, né, a igreja ali, só numa pregação de Pedro, 3.000 almas se converteu, né? Então, por causa disso, tem pessoas que acreditam que tu só é batizado com o Espírito Santo se você fala em línguas, né? Mas a Bíblia não está falando isso. A Bíblia está contando um episódio que, da ocasião da festa de Pentecostes, quando a promessa se cumpriu, realmente eles foram tomados do Espírito Santo de um jeito que todos falaram em línguas. Mas pelo que a gente vê aqui em Efésios, o batismo com o Espírito Santo, que é receber o Espírito Santo, ele acontece no momento da fé, né? Eu, por exemplo,
A minha esposa diz que eu falo em línguas, eu digo que não. Eu digo que já aconteceu momentos da minha vida que eu fui tomado pelo Espírito Santo, que eu perdi o controle de tal maneira que eu emiti alguns sons, vamos dizer assim, sons que não são comuns, né? Mas eu não digo que isso é línguas, né? Se é totalmente diferente de tudo que eu já vi. Estou falando da minha experiência, né? Mas tem pessoas que fluem, né, em línguas estranhas e é um dom realmente, mas pelo que a gente vê na Bíblia, é claro, Deus não dá o mesmo dom para todos, né? A Bíblia diz em 1 Coríntios, né, no capítulo 14, versículo 5, Paulo vai dizer assim: eu gostaria que todos vocês falassem línguas, mas muito mais que profetizasseis, né? O que profetiza é maior do que o que fala em línguas, a não ser que também interprete para que a igreja receba edificação. Por que ele diz que ele gostaria que todos falassem? Porque nem todos falam, né? Ele mesmo vai dizer em 1 Coríntios 12, versículo 28, a uns pôs Deus na igreja primeiramente apóstolos, em segundo lugar profetas, em terceiro lugar mestres, depois operadores de milagres, depois dons de curar, socorro, governo, variedade de línguas. São todos apóstolos? São todos profetas? São todos mestres? São todos operadores de milagres? Têm todos o dom de curar? Falam todas em outras línguas? Interpretam todos? A resposta para todas essas perguntas é não. Né? Qual é o versículo desse? 1 Coríntios 12, 29, eu estava lendo agora, 29 e 30. Então não é, na igreja todo mundo tem o dom de curar? Na igreja todo mundo fala em línguas? Na igreja todo mundo interpreta? Não, né? Por quê? Porque Deus distribui os dons conforme Ele quer. Isso também está escrito aqui em 1 Coríntios 12, né? 1 Coríntios 12, versículo 4. Estão achando aí? 1 Coríntios 12, 4 diz assim, ó, há diversidade de dons, mas o Espírito é o mesmo, né? E há diversidade de ministérios, mas o Senhor é o mesmo. E há diversidade de operações, mas é o mesmo Deus que opera tudo em todos. A manifestação do Espírito é dada a cada um para o que for útil. Aí ele vai dizer, um pelo Espírito é dado palavra de sabedoria, a outro pelo mesmo Espírito a palavra de ciência, a outro pelo mesmo Espírito fé, outro pelo mesmo Espírito dons de curar, a outro operações de milagres, a outro profecia, a outro discernimento de espírito, a outro variedade de línguas, a outro interpretação de línguas, mas um só é o mesmo Espírito que opera todas essas coisas, distribuindo particularmente a cada um como quer. Então fica claro aqui que Deus não dá os mesmos dons para todos. Agora, o que a gente chama hoje de batismo no Espírito Santo? Se batismo com o Espírito Santo é receber o Espírito Santo no momento da fé, então o que a gente chama hoje de batismo no Espírito? E pode-se dizer assim que, mundialmente falando, se interpreta dessa forma. Batismo no Espírito Santo é o momento quando a pessoa ela se torna plena do Espírito Santo. Que a gente chama isso também de revestimento de poder, né? E como nós estamos no inverno, dá para a gente fazer o exemplo aqui, né? O pastor Cristo está aqui, eu não vou tirar todas as roupas, né? Eu estou com 3 peles aqui hoje, né? Mas vamos colocar aqui que eu estou vestido, correto? Eu estou vestido aqui, isso aqui chama o que é blusa, é isso? Estou vestido com uma blusa curta e uma blusa de manga longa, correto? Agora eu vou me revestir, eu já estou vestido, mas agora eu vou me revestir com uma jaqueta. Então eu já estava vestido e agora eu me revesti. Entendeu o que é um revestimento? Eu tenho o Espírito Santo morando dentro de mim, mas eu posso me revestir, ou seja, eu posso me encher do Espírito Santo de tal maneira que eu venha ficar completamente vestido dele, tomado por ele. E por que o batismo no Espírito Santo se tornou assim uma doutrina bíblica, né? E algo muito citado, mencionado, buscado? Porque normalmente quando a pessoa tem a primeira experiência do batismo no Espírito, normalmente ela manifesta algum dom, né? E o dom de línguas é um dos dons mais comuns de manifestar. E quem nunca teve essa experiência antes, isso acaba sendo um marco,
né? É um marco na vida dela. Por isso que é um tema considerado um fundamento da fé, né? Faz parte dos ensinos aqui do fundamento da fé, porque é uma experiência única que todo cristão precisa ter, né? Imagina um cristão, ele passar a vida toda dentro da igreja, comparado lá com o rio de Ezequiel, né? Com águas nos joelhos. Aí tem os irmãozinhos na igreja ali que já está com água nos lombos, já está nadando no rio, e o cara está a vida toda com água no joelho. Quer dizer, ele nunca vai experimentar o êxtase, né? Seria do Espírito Santo. Então o batismo no Espírito Santo pode ser que é o êxtase, é o clímax, né, da experiência com o Espírito Santo. Isso todo mundo tem que buscar. Ok? Até aqui tudo certo? Quiser me interromper, fazer pergunta? Eu sempre me questionei por que eu sempre era orado por mim, muitas vezes eu caí, muitas vezes eu senti coisas, eu saí do chão, mas nunca falei em língua. Nunca falou em línguas, por quê? Porque não recebeu o dom de línguas. Mas não quer dizer que não foi revestida pelo poder, né? Eu gosto de citar, já citei isso em algumas pregações, eu vou citar de novo aqui, está gravando, porque isso para mim foi algo muito chocante. Eu tenho um parente meu, que eu fiquei sabendo, né? Ele era diácono de uma igreja evangélica conhecida, e um ótimo diácono, um ótimo servo, até o dia que a liderança do ministério descobriu que ele não falava em línguas. E o dia que descobriram que ele não falava em línguas, tiraram ele de diácono da igreja, porque ele não era batizado com o Espírito Santo, né? Eu achei isso, essa pessoa hoje, eu nem sei se ele está no caminho de Deus. Se não tiver, pior, né? Porque olha o trauma que uma atitude como essa de religiosos, né, ignorantes, conseguem provocar, né? Então, isso é um absurdo. E existe esse tipo de coisa. Infelizmente existe, e existe em grande escala. Tem pessoas de algumas denominações que acham que você só tem o Espírito Santo se você fala em línguas. Isso é um erro teológico gravíssimo, né? E infelizmente tem, e não são poucos, né? Mas por isso a gente precisa deixar isso gravado para que, quem sabe, pessoas ouçam e repliquem essa informação, porque tudo que ensina aqui é pautado na Bíblia, né? E que sai da Bíblia está fora, né? Replique essa informação para que alguém ensine o certo, né? Então vamos lá, vamos continuar na apostila. Já vimos que, como Deus eterno, o Espírito Santo sempre existiu. Já vimos como era a sua operação na criação e no Antigo Testamento. Já vimos o seu agir na vida de Jesus na terra. Porém, a promessa de Joel 2 era que ele seria derramado sobre toda a carne. Jesus prometeu que ele viria para ficar conosco, né? Jesus disse que ele enviaria o Espírito Santo e ele estaria conosco todos os dias até a consumação do século. Mas Jesus não falou, né, que quando ele viesse você ia falar em línguas, ele não falou isso. Ele só disse que ele estaria com você até a consumação do século. Vou deixar bem claro aqui que nós não temos nada contra o dom de línguas. Eu acho até que todo mundo tem que buscar, é importante. Deus pode dar, né? Mas ninguém é superior ou inferior por ter o dom A, ou o dom B, ou o dom C, né? O próprio Paulo aqui fala que o bom é que todo mundo profetizasse. E ele diz que o dom de profecia é superior ao dom de línguas. Por quê? Porque quando eu profetizo, profecia não é revelar a vida dos outros, né? Como alguns que já tiveram aqui, que revelaram coisas que nunca aconteceu e nem nunca vai acontecer, porque a pessoa que recebeu a profecia nem está mais aqui nessa terra, né? Mas enfim, profetadas, né? Agora, profetizar o que é? Profetizar é você pregar a palavra, né? Ensinar a palavra. Isso é o dom de profecia, é a capacidade de pregar a palavra, que muita gente confunde como revelar a vida dos outros, que também não deixa de ser profecia, mas o dom de profecia que Paulo está falando aqui é a arte de pregar a palavra, porque a palavra ela converte, a palavra transforma, a palavra liberta, e falar em línguas só edifica a si próprio, né? Pode edificar a igreja se tiver um intérprete, né? Ok? Então Jesus havia terminado sua obra na terra,
morrendo, ressuscitando e sendo novamente glorificado. E agora ele diz aos seus discípulos que muito em breve o Consolador estaria descendo sobre eles com poder. O tempo chegou. 10 dias após sua exaltação, o Espírito se derrama sobre os primeiros discípulos. Ocorre a primeira grande pregação de Pedro. Multidões se convertem e são batizadas em águas. A igreja começa sua obra e o livro de Atos registra diversos momentos onde o Espírito Santo desce sobre os filhos de Deus, os enchendo com poder e batizando com fogo. Esse agir de Deus continua disponível para nossas vidas até o dia de hoje, sendo necessário para que o poder de Deus nos encha, nos capacite para fazer a sua obra. Nunca é demais lembrar que a obra de Deus ela é feita pelo Espírito de Deus. Nós, se não tivermos constantemente nos enchendo do Espírito, conforme recomenda lá em Efésios 5, do 18 ao 21, que não é para se embriagar com vinho, mas com o Espírito, nós não temos condições de fazer a obra de Deus. Porque a palavra de Deus diz que se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que edificam. Como está lá no nosso cartaz, do ano passado ainda, Não por força nem pelo poder, mas pelo meu Espírito. Então a obra de Deus é feita pelo Espírito. Por isso há uma necessidade de estar revestido do poder e se encher do poder. A igreja só começou a se movimentar na terra e crescer a partir do momento que veio o Espírito. Até então eles não tinham condições. Sem o Espírito Santo, como está escrito lá em João 15:5, Jesus disse: sem mim nada podeis fazer. Como hoje quem está dentro de nós é o Espírito Santo, ele, o Pai e o Filho são um, então é a mesma coisa que dizer: sem o Espírito nada podeis fazer. Ok? Sem o Espírito Santo não podemos fazer nada. Jesus é a videira, nós somos as varas, e o Espírito Santo é o fluido, que passa por dentro da videira e que alimenta os ramos que somos nós. O Espírito Santo ele é a vida da videira, a vida da árvore. Se tirar ele, o que sobra? Galinho seco. Ok? Vejamos primeiramente o que a Bíblia apontava já no Antigo Testamento, que seria a obra do Espírito Santo em nossas vidas. Isaías 32, versículo 15. Até que se derrame sobre nós o Espírito lá do alto e o deserto se torne campo fértil e o campo fértil seja tido por bosque. Então, aqui uma promessa de derramamento do Espírito Santo para que o deserto se tornasse um campo fértil. Ou seja, assim como nós, varinhas da videira, sem o Espírito Santo somos vara seca, um deserto sem o Espírito, que equivale à água, porque o Espírito na Bíblia é um simbolismo da água, assim como tem a pomba, é o símbolo do Espírito Santo, o fogo também é símbolo do Espírito Santo, o vento é um símbolo do Espírito Santo. Agora, aqui dentro desse contexto de campo fértil, o Espírito Santo é equivalente à água. Um deserto seco, sem água, vai continuar sendo deserto. Mas um deserto com água pode voltar a dar planta e flores e frutos. Isaías 44, do 3 ao 4. A palavra... eu, na verdade, preguei lá em Tijucas, Isaías 43, do 18 até o 20, mas está dentro desse contexto, Derramarei água sobre o sedento e rios sobre a terra seca. Derramarei o meu espírito sobre tua posteridade. Isaías 61, 1, o Espírito de Deus está sobre mim, pelo que ele me ungiu para pregar as boas novas. Esse texto até eu quero ler, tá? Porque esse texto eu tive uma experiência com Deus muito interessante. Isaías 61, 1.
aqui diz, né? O Espírito do Senhor Deus está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar as boas novas aos pobres, enviou-me a restaurar os contritos de coração, a proclamar liberdade aos cativos e abertura de prisão aos presos, e a pregoar o ano aceitável do Senhor e o dia da vingança do nosso Deus, a consolar todos os tristes e ordenar acerca dos tristes de Sião que se lhes dê ornamento por cinza, óleo de alegria por tristeza, vestes de louvor por espírito angustiado. Eles se chamarão árvores de justiça, plantação do Senhor, para que ele seja glorificado. Reedificarão as ruínas antigas e restaurarão os lugares há muito devastados. Renovarão as cidades arruinadas, devastadas de geração em geração. Esse texto que a gente leu aqui, basicamente, ele resume de uma maneira muito didática, muito clara e abreviada o propósito desse batismo no Espírito Santo. E eu tive essa experiência, eu fui convidado para ministrar batismo no Espírito Santo no encontro face a face inúmeras vezes. E teve um caso, eu me lembro como fosse hoje, né? Eu me lembro que eu naquele horáriozinho do descanso, após o meio-dia, né? Eu tinha feito o meu cochilozinho lá, e quando eu me acordei ouvindo o Espírito Santo narrar para mim Isaías 61, e o Espírito Santo falou assim para mim: esse é o propósito do batismo no Espírito Santo. Para que Deus quer nos batizar no Espírito Santo? Para que Deus quer nos revestir de poder? Por que Deus quer nos tomar com o Espírito Santo? Para isso, né? Para quê? Para pregar as boas novas aos pobres. Qual pobre? Pobre de espírito, pessoas humildes, quebrantadas, né? Porque o orgulhoso ele não ouve a palavra. Por isso que diz aqui que é aos pobres, porque o orgulhoso ele resiste à palavra, ele não aceita. Então, restaurar contritos de coração, proclamar liberdade aos cativos, abertura de prisão aos presos, que não é só prisão física, mas é prisão emocional, prisão espiritual, né? Consolar os tristes, óleo de alegria por tristeza, proporcionar, né, vestes de louvor no lugar de espírito angustiado, reedificar ruínas antigas, restaurar lugares e cidades arruinadas, devastadas de geração em geração. Basicamente é para isso que o Espírito de Deus está sobre nós, né? Então, é para isso. Ezequiel 39, 29 também fala sobre a intimidade com o Pai. Joel 2, 28, né, fala sobre experiências sobrenaturais com Deus. Joel 2, 28 é esse texto que fala, né, que nos últimos dias o Espírito seria derramado sobre toda a carne, né? E ali diz que os filhos e as filhas profetizarão, os velhos terão sonhos, os jovens terão visões. Joel 2, 28, né? Até sobre os servos e servas derramarei o meu espírito. João Batista profetizou também a respeito do derramar do Espírito Santo. Em Mateus 3, 11, ele fala, né, que ele batizava para arrependimento. Mateus 3, 11, 12. Eu vos batizo com água para arrependimento, mas após mim vem aquele que é mais poderoso do que eu, cujas sandálias não sou digno de levar. Ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Até aqui tem uma curiosidade, né, que a gente canta na igreja aquela música, né? Eu não sou digno de desatar, né, as tuas sandálias, né? Tem versões bíblicas como essa que a gente acabou de ler aqui que não fala desatar, fala carregar, né? Então, João Batista está dizendo que ele não era digno de carregar as sandálias de Jesus, e ele diz, ele batizava para arrependimento, mas Jesus nos batizaria com o Espírito Santo e com fogo, né? Então,
aqui ele faz uma separação, né? Do batismo com o Espírito Santo e o batismo com fogo, né? São duas coisas separadas, né? O batismo com o Espírito Santo é receber o Espírito Santo. O batismo com fogo, né, provavelmente diz respeito a esse segundo episódio, que é a questão de ser tomado pelo Espírito Santo, né? De ser revestido de poder. Então, Jesus é aquele que nos batiza com o Espírito Santo. João 1,33. João 1,33. Eu não conhecia, mas o que me mandou batizar com água me disse: aquele que sobre quem vires descer permanecer o Espírito, esse é o que batiza com o Espírito Santo. Então, te vê várias vezes aqui na Bíblia a expressão batismo com o Espírito Santo. Então veja que batismo com o Espírito Santo é uma coisa, né? E batismo no Espírito Santo é outra coisa. Batismo com o Espírito Santo é receber o Espírito. E no Espírito Santo é esse revestimento de poder que muitas vezes é acompanhado de dons. Isso aí está ficando claro para vocês, tá, né? E aí eu quero crer, né, que só uma outra curiosidade, quando Paulo vai dizer lá em Efésios, né, quando Paulo vai dizer lá em Efésios, né, que há um só corpo, um só Espírito, um só Senhor, uma só fé, um só batismo, eu quero crer que esse um só batismo que Paulo está falando aqui é o batismo com o Espírito Santo, que é o receber o Espírito Santo. Só existe esse batismo de receber o Espírito Santo, é um só, né? Agora, batismo no Espírito Santo foi uma nomenclatura criada para a gente destacar ou diferenciar quando a pessoa ela é revestida, quando ela é tomada pelo Espírito, né? Mas ela já tem o Espírito. Só que aí agora ela teve um êxtase, né? O próprio Jesus prometeu que nós, como igreja, precisaríamos ter essa experiência para podermos compreender, ter o discernimento, viver, né? Ou entrar no reino de Deus. João 3,5. Em verdade te digo que aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. Aqui o autor aqui ele está aparentemente atribuindo a experiência de ser revestido com poder para entrar no reino de Deus. Mas, na verdade, eu não preciso ser tomado em línguas ou ter um êxtase para entrar no reino de Deus. A partir do momento que eu confesso Jesus como meu Salvador, o Espírito Santo mergulha dentro de mim e o reino de Deus já está dentro de mim. Agora, se eu vou me encher do Espírito para fazer com que esse reino que está dentro de mim se manifeste com muito mais poder e autoridade, aí é outro departamento, né? Porque eu não sei vocês, a Bíblia fala lá, né, sobre as 10 virgens, né? 5 prudentes e 5 imprudentes. 5 tinha óleo e 5 não tinha óleo. Então, na prática, como é que funciona? Quanto mais eu me encho de óleo, mais autoridade eu tenho, mais coragem eu tenho, mais força eu tenho. Eu não sei como é que é vocês. O dia se eu não busco a Deus o suficiente, não leio a Bíblia, não ouço uma palavra, não canto um louvor, tu fica com a bateria fraca. Aí vai vir as provas do dia a dia, vai vir os desafios, tu não tem a mesma força, tu não tem a mesma coragem, tu não tem o mesmo ânimo. Por quê? Porque tu está com a bateria na reserva, né? Agora, quando a gente se enche, é que nem pegar um carro com o tanque cheio. Você vai daqui a Joinville, vai daqui a Curitiba. Mas se tiver com o tanque vazio, tu vai chegar ali em Tijucas, vai ficar na rua, vai ficar a pé. Então é mais ou menos assim que funciona na prática, né? Quanto mais eu me encho do Espírito,
Mas aqui, voltando a deixar claro que o tema batismo no Espírito Santo, ele está realmente relacionado a essa primeira experiência que a gente tem de ser revestido. E essa experiência pode se repetir várias vezes, né? À medida que eu busco a Deus e eu me encho e busco, eu posso ter essa experiência mais de uma vez, acompanhada de dons ou não, né? Mas quando a gente é tomado mesmo, geralmente alguma coisa manifesta. Quando é realmente tomado, a gente perde o controle, né? Perde o controle. Quando perde o controle, tudo pode acontecer. Embora que a Bíblia diz que o Espírito é sujeito ao profeta. Então, mesmo eu tendo cheio de Espírito Santo, eu tenho poder para controlar ele. Mas se a pessoa está muito tomada mesmo, às vezes ela pode perder o controle total, né? Que é aquela, lá em Ezequiel, é águas que já não dá mais pé, né? Então você perde realmente o controle. Lucas 24, 49, Jesus disse que eles deveriam permanecer em Jerusalém, né? Até que o poder viesse. Em Atos 1, do 1 ao 8, a gente já leu aqui, né? Que eles receberiam a virtude, né? Que é do grego, essa palavra é o dunamis, que também significa dinamite, né? Que é o efeito que o poder do Espírito Santo causa, né? Uma pessoa tomada pelo Espírito Santo, ela se torna uma bomba, né? Na mão do inferno, né? Ela é realmente um dinamite. Uma pessoa tomada pelo Espírito Santo, ela causa um estrago no reino das trevas. E diga-se de passagem, né? A Bíblia diz que as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja. Por quê? Porque uma igreja tomada pelo Espírito Santo, nada consegue parar essa igreja, né? A primeira experiência dos primeiros discípulos de Cristo com o Espírito Santo acontece 50 dias após a Páscoa, quando Cristo foi morto e ressuscitado no dia de Pentecostes. Festa sagrada dos judeus, num cenáculo, onde estavam reunidas concordemente no mesmo propósito 120 pessoas, Deus dá a eles 3 sinais do cumprimento da promessa. O som de um vento, que a palavra vento no grego é a palavra pneuma, né? De onde vem a palavra espírito. Labaredas de fogo, vista por seus olhos, e sua boca falando em diversas línguas, né? Então aqui 3 sinais que Deus deu no dia de Pentecostes. Só um detalhe que a Bíblia não diz que eram 120 pessoas, dizem que era de quase 120 pessoas. Então aproximadamente 120, né? Após esse primeiro derramar do Espírito, o livro de Atos registra diversos momentos onde a mesma experiência, dada a outros cristãos, sendo até uma das prioridades dos apóstolos, ministrar o batismo no Espírito Santo sobre os novos convertidos. Vamos ver aqui, Atos 8, do 14 ao 17. Ouvindo os apóstolos que estavam em Jerusalém, que Samaria recebera a palavra de Deus, enviaram para lá Pedro e João. Quando chegaram, oraram por eles para que recebessem o Espírito Santo, porque sobre nenhum deles tinha ainda descido, mas somente eram batizados em nome do Senhor Jesus. Então lhes impuseram as mãos e receberam o Espírito Santo. Ok? Aqui nessa ocasião aqui não cita dons, né? Só diz que impuseram as mãos e receberam o Espírito Santo. Depois em Atos 9, 17, Ananias, né, entrou na casa, colocou a mão sobre o irmão Saulo. O Senhor Jesus, que te apareceu no caminho por onde vinhas, me enviou para que tornes a ver e seja cheio do Espírito Santo. Imediatamente lhe caíram nos olhos como as escamas, recuperou a vista, levantando-se, foi batizado. Também não fala que ele teve algum dom, mas diz que ele foi batizado, ou seja, o Espírito Santo veio morar nele, né? Atos 10, 44
ao 47. Dizendo Pedro ainda estas palavras, caiu o Espírito Santo sobre todos os que o ouviam. Os fiéis que eram da circuncisão, que tinham vindo com Pedro, maravilharam-se de que o dom do Espírito Santo se derramasse também sobre os gentios, pois os ouviam falar em línguas e engrandecer a Deus. Aqui nesse caso, eles receberam o Espírito Santo e, nesse caso, acompanhado aqui o falar em línguas, né? Não diz que eram todos, mas eles ouviam aqui, ou pelo menos uma parte das pessoas falarem em línguas. Isso aconteceu com a família de Cornélio, né? A família de Cornélio. Que depois também foram batizados nas águas. Desejaram também se batizar nas águas. Depois, em Atos 19, do 1 ao 7, também tem a experiência do povo de Éfeso. Aqui também diz no versículo 6, né? Impondo-lhes Paulo as mãos, veio sobre eles o Espírito Santo e falavam em línguas e profetizavam. Que nesse caso, as pessoas que receberam o Espírito Santo falavam em línguas e também profetizavam. Então, cada caso é diferente, tá vendo? Tem caso que a pessoa só recebe o Espírito Santo, tem outra que ela fala em línguas, tem outra que fala e profetiza. Então, talvez deve ter outra que só profetiza, tem outra que fala só em línguas. Então, não tem uma regra, né? É importante, porém, sabermos que essa promessa não é apenas para os discípulos daquela época, mas também para as nossas vidas, durante toda a era em que a igreja estiver na terra.